Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e uma bênção especial por todas as mamães. Nós sempre preparamos um trabalho abençoado e eu quero dar uma bênção para todas as mamães, mas isso vai acontecer em todos os nossos templos. Eu quero que você pegue, convido você a pegar a sua família e vir para o templo. Venha. O melhor lugar do mundo é a casa do Senhor. Quando a gente para, como disse Davi, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também disse que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor e contemplar o Senhor. Graças a Deus. Venha buscar o Senhor. Essa é a atitude é uma atitude que nos leva a viver vitórias, a ter uma vida vitoriosa. É aquela de priorizar a Deus, de buscar a Deus, de não relaxar jamais na nossa vida espiritual. Não relaxe na sua vida espiritual. Muito pelo contrário, se aproxime de Deus cada vez mais. E eu quero mandar um abraço para todo o pessoal de Prudente e região. Eu estive lá ontem e foi uma bênção. Eu voltei abençoada e eu sei que quem esteve lá também saiu abençoado. Então, meu abraço apertado. Aliás, eu dei um abraço apertado em tanta gente, né? Abracei tantos, mas mais abraços e mais bênçãos para todo mundo aí de Prudente e região. Muito obrigada pela recepção e por tudo que nós vivemos. Deus abençoe muito. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 17, Deus me deu essa palavra durante toda a semana. E eu creio que nós ainda temos assunto aqui, que está aqui no 10 e no 11. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Saul era o rei. Ele liderava um exército. Ele era um homem que tinha armas, tinha armadura. Mas quando aquela situação chegou, o que tomou conta dele, e consequentemente de todo mundo, foi o medo. Porque coragem contagia, mas covardia também contagia. E a covardia do Saul contagiou todo o exército. O espírito que estava nele foi o que ele transferiu para o exército dele. Então, diante da situação, eles deram lugar somente para o medo. E dali em diante, eles só se esconderam, fugiram, não enfrentaram a situação. Saul em nenhum momento enfrentou a situação. Saul fez ali uma oferta, uma recompensa ele ofereceu, e muito boa a recompensa, não só de ouro, de prata, como casar com uma filha dele, isenção de impostos, e nem com recompensa alguém quis enfrentar o Golias. Nem com recompensa. Entendeu? Por quê?
Porque o espírito que estava dominando a todos era do medo. E o medo é isso, o medo é criativo, o medo trava as pessoas, impede as pessoas de avançar na vida. Quantos que se esconderam, quantos que foram para buraco se esconderam. Ninguém enfrentou. O Saul, que era o rei, que era o que tinha que enfrentar a situação, não enfrentou. Não enfrentou. Quando o Davi disse que ia enfrentar como o espírito que estava nele era de covardia, ele disse para o Davi que ele não podia, que o Davi não podia, que ele não tinha condições. Vestiu Davi com a armadura dele. O Davi não quis ficar com aquilo, porque não estava acostumado a usar aquilo, que aquilo não funcionava. Não estava funcionando nem para o Saul. Que é aquilo que eu falei essa semana. Às vezes uma pessoa que não tem coragem de enfrentar a vida, naturalmente que ela vai emitir a opinião dela, a visão dela é essa, que o outro também não pode. Às vezes uma coisa que não está servindo nem para a própria pessoa, ela quer botar na outra. A armadura do Saul não estava motivando nem a ele. E ele vestiu no Davi. Nem com armadura, sem armadura, com armadura, ele enfrentou o Golias. Entendeu? Então, eu creio que Deus tem falado bastante sobre esse assunto, porque muitos estão parados, como está aqui, atônitos e apavorados, travados diante de situações. Porque quando você cede ao medo, você trava. Quando eles cederam ao medo, eles travaram. E o medo é um tipo de fé, só que uma fé negativa. E a fé que nos levanta e que nos leva a vencer é a fé viva. Entendeu? E a fé viva, a fé não é viva se não tiver coragem. Se você não tem coragem, você não pode dizer que você pratica uma fé viva. Se você não enfrenta as coisas, se você não enfrenta a vida, se você não enfrenta os gigantes da vida, então que fé é essa? Porque a fé viva, nos leva, nos impulsiona a enfrentar os gigantes da vida. Não a fugir deles, de jeito nenhum, mas a enfrentá-los sempre. Entenda sobre isso. Deus nos chamou para vencer. E o espírito que ele nos deu foi de coragem. E ele não espera que a gente recue diante das situações. Ele não espera que você ceda para falas como a do Saul. Que pessoas como Saul, que estão escondidas, que não têm resultado nenhum, que não sai do lugar, que a vida não avança, que as escolhas são as piores, porque o Saul, apesar de se colocar como aquele que servia ou cria em Deus, ele tinha sido rejeitado por Deus, porque ele era desobediente, ele era um incrédulo. Quem era o Deus do Saul? O Deus vivo. Só que só de boca, porque ele, na prática, ele não andava com Deus. Ele não era obediente. Ele era um incrédulo. Consequentemente, ele foi rejeitado. As escolhas dele eram ruins. Ele estava sendo derrotado. Mas ele foi capaz de dizer para o Davi que o Davi não tinha condições.
Mas por que ele disse isso para o Davi? Porque ele era um sujeito que estava escondido, dominado pelo medo. Ele não acreditava que ele podia. E por que ele não acreditava? Porque a fé que estava dentro dele não era viva. Era uma fé negativa, incrédula. Entendeu? Ele era um sujeito arrogante, orgulhoso. O que ele devia fazer, ele não fazia. O que ele não devia, ele fazia. Entendeu? Então esse tipo de gente não faz o que tem que ser feito, mas adora emitir opinião na vida dos outros. Esse tipo de gente não é capaz de usar nem o que ele tem, mas adora lançar sobre os outros. Como ele não estava usando a armadura dele para lutar contra o Golias. E foi vestir o Davi. Mas o Davi, muito sábio, não só quando ele disse que o Davi não podia lutar contra o Golias, Davi disse, com muita coragem, eu posso sim. Como quando ele vestiu ele com a armadura, ele tirou a armadura e disse, isso não serve em mim. Eu não vou com isso não, porque eu não estou acostumado. Pessoas vitoriosas conseguem reagir. Toda pessoa que quer vencer, que decidiu ser um vencedor, quando alguém vem e diz para ele, você não pode isso, ele diz, eu posso em nome de Jesus. Quando alguém tenta impor sobre ele alguma coisa, ele não deixa, ele arranca, ele diz, não, isso eu não quero a sua armadura, isso não me cabe, isso não funciona em mim. Ele não deixa, ele enfrenta a vida. Pessoas que têm dentro de si um espírito de vitória, elas não olham para os gigantes da vida como algo invencível. Elas creem que elas podem vencer. Elas não se intimidam diante das situações. E é o que Deus quer que entre na sua cabeça, que domine o seu espírito. Saul só alimentou um espírito de derrota. Por isso que ele terminou derrotado. Mas Davi não. Davi alimentou um espírito de vitória. Ele queria vencer. Ele lutou para vencer. Entendeu? O Saul olhou para o Golias como algo impossível. Como disse aqui a Bíblia, ele ficou atônito, apavorado. Ele entrou em desespero. O Davi não. O Saul se desesperou com a situação. Se escondeu, fugiu, recuou, foi humilhado. O Golias humilhou o quanto quis. Mas o Davi não. O Davi não fugiu, não se escondeu, não cedeu a um espírito derrotado, alimentou o espírito da fé viva, o espírito da coragem. Falou para o Saul que ele podia, tirou a armadura, foi com aquilo que ele sabia usar, que era a funda e as pedras. Olhou para o Golias e disse, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Profetizou, trouxe à existência o que não existe. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Ao invés de você dizer, eu não posso vencer, hoje mesmo o Senhor me dará essa vitória, te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. Ele disse, eu vou te vencer. E eu vou cortar a sua cabeça. Entendeu? E foi isso que aconteceu. O Davi venceu o Golias, cortou a cabeça e levantou como um troféu. E aquilo que era motivo de vergonha, de medo, de temor, de fazer as pessoas, fazia com que tantos fugissem, foi motivo de honra para o Davi. Entendeu?
Então, a mesma situação que fez de tantos perdedores, fez dele um vencedor. Porque a maneira dele olhar para o Golias foi diferente. Para de olhar para essa situação com esse olhar de derrota, de incredulidade. Para de olhar com medo. Não fuja, não se esconda. Deus tem falado durante esses dias. Em frente, lute. Não olhe para isso como que eu não posso. Você pode. Você pode. E Deus quer que você enfrente porque Ele vai te dar vitória. Você vai vencer isso. Ouça a voz do Espírito. Pessoas como Saul não para ouvir gente como Saul, porque esse tipo de gente não serve de exemplo. Não pode servir. Gente que foge da vida, gente que desiste, gente que recua. Gente que se esconde, que fala negativo. Eu posso sim. Não é porque você não acredita que você não pode que eu não posso. A pessoa não acredita que ela pode, aí ela quer dizer que o outro não pode. Às vezes você tem alguém do seu lado que não acredita. Que é incrédula. Uma pessoa incrédula, negativa, covarde, vive com medo. Se ela quis alimentar esse espírito, isso é uma escolha dela. Alimente o espírito da vitória. Se alguém está te vestindo com armadura, está colocando sobre você algo que você sabe que não funciona, arranque isso da sua vida. E vai no nome do Senhor. Usa o que você tem, enfrenta, porque Deus tem falado. Enfrente, porque eu vou te dar vitória. Esse gigante não vai prevalecer. Você pode vencer esse gigante, esse problema que é como o gigante Golias. Você pode vencer. Deus é com você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu entrei nessa igreja aqui, a minha vida era destruída. Desde quando eu era criança, eu via meus pais, meus avós sempre pagando aluguel. E eu vivi minha vida inteira pagando aluguel. E isso era uma maldição de família. Porque a partir do momento que eu entrei aqui, eu perseverei, persisti, insisti. Cheguei a passar fome, tudo, né? Antes de ter vindo para cá. Passei fome, passei humilhação, trabalhando sempre por os outros. Cheguei a trabalhar de gari, varria a rua, tudo. E aí, começando aqui, orando, perseverando. Mudou o espírito, mudou a fé, mudou a visão. Mudou a fé, a visão, tudo isso. Minha vida também mudou. Aí Deus quebrou essa maldição hereditária. Hoje, eu sou outra pessoa. Minha vida também mudou. E Deus fez uma maravilha na minha vida, uma coisa que eu achava impossível. Eu achava impossível acontecer. Foi uma luta muito grande, foi grande a luta mesmo. Mas eu venci nessa luta. Hoje, eu trago uma chave de uma casa, que essa chave é minha. Foi Deus que me deu essa casa. Porque eu trabalhava, só passava humilhação. E a minha vida inteira, 53 anos, vendo meus pais, minha mãe e eu pagando aluguel. Passando fome para poder pagar aluguel, porque eu não tinha condições de ter minha casa. Mas o diabo fez luta, lutou, mas lutou de todos os jeitos para mim não ter essa casa aqui. Mas a senhora perseverou. Perseverei e venci. Isso é o mais importante. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Como é que o senhor chegou à igreja? Olha, cheguei andando porque eu tinha duas pernas, mas no fundo do poço, lá embaixo. Onde o senhor conheceu a igreja? Na colônia agrícola do IPA. O senhor estava preso lá? Estava. O senhor foi evangelizado lá? Foi. Aí o senhor saiu de lá e veio direto para a igreja? Vim direto para a igreja. O que mudou de lá para cá na vida do senhor? Tudo. O que eu não consegui em 49 anos, em um ano eu consegui tudo. Tudo.
carro, cheque. Enfim, você não pode nem falar nada, porque... Não tinha carro, não tinha nada. Nada. Só a noite e o dia. Hoje, graças a Deus, estou na asa do Senhor. Sabe o que essa senhora está dizendo? Ela está dizendo assim, aquilo que eu falo assim, não importa como foi a história do seu avô, como foi a história do seu pai, como foi a história da sua mãe, não importa a desgraceira que eles viveram, você tem que colocar no teu espírito, a minha história vai ser diferente, a minha história vai ser uma história de sucesso, a minha história vai ser uma história de bênçãos, a minha história vai ser uma história de vitórias. Amém? É isso que você tem que colocar dentro de você, é o que ela está dizendo. Então, peraí, eu vi minha mãe a vida inteira, aí eu trabalhei de gari, de quê mesmo? De gari, trabalhei de que mais? Varria a rua? Varria a rua, trabalhava sempre assim, de doméstica, em clubes, assim, para poder me manter. Né? Aí, então, quer dizer, é isso mesmo, minha mãe foi isso, minha família viveu essa vida, é isso que eu vou viver. Você vê que ela reconhece uma coisa importante que ela fala, na verdade eu quebrei essa maldição na minha vida. Por quê? Que maldição? Começa a maldição até pela pessoa já tomar posse de uma história de derrota, de uma história de fracasso. Assim foi a história da minha família, assim vai ser a minha. Não, a história da minha família foi uma e não importa como foi, a minha história vai ser diferente. A minha história vai ser de vitórias, de sucesso, de conquista, de realizações. Amém? Eu vou ser feliz. Amém? Concluindo, resumindo a história, a senhora está com a chave da sua casa aqui, com a sua vitória nas mãos. Não paga mais aluguel, agora a casa é sua. Vocês que não tinham carro, hoje têm carro. Vocês que não tinham... Dois carros. Metido, hein? Pagou IPVA certinho, 2 carros. Abençoado. Abençoado. Feliz. Feliz. Por cabeça. Por cabeça. Abençoado. Graças. Por cabeça. Por cabeça. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Pai. E peço que o Senhor vá ao encontro dela. E que ela tome posse dessa palavra. Oh, meu Deus, essa palavra que o Senhor tem enviado insistentemente. Para que a pessoa enfrente. Que ela não recue, que ela não se intimide. Que ela não aceite não como resposta. Opiniões negativas. Fardo sobre ela. Oh Deus, que ela absorva essa palavra. E que ela enfrente os problemas, os gigantes, as situações. Que ainda que tenham um poder de destruir, não vai destruí-la. O gigante Golias tinha o poder de destruir, mas não pôde. Porque Davi decidiu enfrentá-lo. Porque o que ele alimentou dentro dele foi a fé viva. Foi o espírito de coragem. E eu determino essa força sobre essa pessoa. Oh, meu Deus, que ela acredite. Que ela se levante com todo o poder. Que ela não se entregue à situação. Que ela não desanime. Que ela não se abata por nada, meu Pai. Que ela acredite naquilo que o Senhor está falando com ela. Você pode, eu sou com você. Eu sou com você. Como eu fui com Davi, eu também sou com você. Deus, passa do teu sangue sobre ela. Meu Deus, que ela não ceda às falas negativas, às situações negativas. Que ela não deixe que o medo venha, meu Deus, tomar conta, mas que a coragem prevaleça. Visita cada um agora. E dê a vitória que essa pessoa precisa. Joga esse gigante por terra. Honra a fé dela. Levanta-la com poder. Que ela tenha certeza que o Senhor está dizendo a ela: levante-se em frente, lute, porque eu sou com você e já te dei vitória. Como eu dei a Davi, eu vou dar a você. Como Davi não recuou e enfrentou e eu pude agir na vida dele, é o mesmo que eu vou fazer com você. Não fuja, não recue, não se esconda, mas em frente, porque a vitória é sua. Que o espírito de coragem domine a vida dela, meu Deus. Que ela se sinta renovada, fortalecida. Que o espírito dela mude, que a fé dela mude, que a visão dela sobre essa situação mude completamente, meu Pai. E que ela vá, siga em frente, porque a proteção do Senhor está sobre ela.
Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. E eu determino mudança na vida de cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, meu Pai. E definições e mudanças. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque essa atitude de fé, não há dúvida, tem levado a tantos a grandes vitórias e definições importantes, e vai levar essa pessoa também, meu Pai. Eu tenho certeza disso. Quantas pessoas que têm testemunhado que depois que passaram a semear no programa Mudança de Vida, foram muito abençoadas. E eu sei que vai acontecer com essa pessoa se ela tomar essa decisão. Pai, eu determino um espírito de vitória e de coragem sobre cada um que está orando comigo. Eu abençoo a cada um agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde eu vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e uma bênção especial por todas as mamães, em todos os nossos templos. Esteja entre nós. Pegue a sua família e venha. Vamos cultuar o Deus vivo. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.